Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história do Kung Fu. Para os mais íntimos, Wushu, certamente essa é a história que deu mais trabalho de trazer aqui no canal, pela quantidade de material que está disponível acerca da história do Kung Fu. Eu tenho aqui muito material, incluindo livros, DVDs de documentário e arquivos em forma de texto e gravuras. Infelizmente, a maioria dos atletas de Kung Fu não conhecem a história da arte marcial. Isso não acontece só com Kung Fu, mas diversas outras artes. Como eu trabalhei dando aula e conheci milhares de pessoas do ramo, eu posso dizer que 90% nem sequer se interessam pelo assunto, englobando o geral, todas as áreas. Isso é triste, porque a arte marcial não é só treino físico, mas também é a cultura de um povo e que faz parte de uma história. Bom, eu vou deixar esse gameplay rolando de fundo. Gameplay do jogo The Legend of Korra é um jogo que eu gosto bastante, por se assemelhar bastante com aquele jogo do Jack Chan Stunt Master do PS1. Enquanto a gente vai pro que interessa, que é a história dessa arte marcial milenar, fascinante, cheia de história e mitos, o Kung Fu. Começando pelo significado da palavra Wushu. É um termo chinês que literalmente significa arte da guerra ou arte marcial. Na China, esse termo ele caracteriza qualquer estilo de arte marcial ou também tarefa feita com perfeição, não apenas designado a só artes marciais, mas qualquer outra atividade que seja feita com perfeição. Nós temos também outro termo bastante usado na China, que é o Guoshu ou Guoshu, que significa arte nacional. Esse termo ele foi imposto pelo governo chinês para designar a arte marcial Wushu de uma forma mais nacionalista. Muitas pessoas, inclusive que praticam artes marciais chinesas, ainda se perguntam o que é Wushu. Bom, Wushu é a palavra mandarim para artes marciais e é a expressão usada na China. Os ocidentais estão mais familiarizados com o termo Kung Fu, que na verdade se traduz literal e simplificadamente como habilidade. Wushu é um esporte tradicional chinês que se atenta tanto para exercícios externos como internos, com movimentos de luta e seus principais conteúdos. O Wushu inclui o Taolu, que são rotinas de exercícios, e o Sanshou, que é propriamente a luta. O Wushu moderno, ou que as pessoas chamam de Wushu contemporâneo, é baseado nas artes marciais chinesas tradicionais. Entretanto, o Wushu moderno só foi criado nos anos 1950 e o presidente Mao determinou que o velho deveria servir ao novo e instruiu os mestres tradicionais de Wushu a criar um esporte novo para a sociedade socialista moderna. Bom, os primeiros registros fiéis de Kung Fu foram encontrados em ossos e cascos de tartarugas da dinastia Shang. E embora acredita-se que o Kung Fu se desenvolveu muito antes disso, isso data por volta de 1766 a.C. Também existem machados de pedras, facas e flechas que foram desenterrados do período da China em recentes escavações. Na verdade, Huangdi, que foi o terceiro dos imperadores de outono, embora alguns o considerem o primeiro imperador da China, ele usava espadas de cobre para o combate. E Xuanfa, ou estilo do punho, como era chamado Kung Fu no começo, tornou-se muito popular quando os guerreiros de Zhou da China Ocidental derrotaram o monarca da dinastia Shang, e isso foi por volta de 1122 a.C. E isso foi durante o período Zhou, que foi esse estilo uma espécie de luta romana chamada Jiaoli, e foi listada como um esporte militar juntamente com arco, flecha e corrida de carruagens. Teve também o período de 770 a.C. na China, que foi chamado de Era da Primavera e do Outono. E durante essa época, o Kung Fu foi chamado de Xuanyung, e foi nesse período que a arte começou, vamos dizer assim, a florescer. O período dos estados guerreiros
que foi 480 a.C., produziu muitos estrategistas que enfatizaram a importância do Kung Fu na construção de um forte exército. E conforme mencionado também pelo livro do famoso Sun Tzu, que escreveu o livro A Arte da Guerra. Também existiam naquela época exercícios de luta romana e ataque que fortaleciam o físico dos guerreiros, com várias técnicas de luta agarrada e entre outros movimentos. E dos notáveis mestres de Kung Fu da época, eles também alguns deles também, os mais notáveis, utilizavam também a luta com as espadas naquele tempo. E muitos desses eram mulheres. E uma delas é a famosa Yu Enu, que foi convidada inclusive pelo imperador Gu Jian para expor suas teorias sobre a arte de esgrimista. E o termo oficial para o Kung Fu naquela época era Shishivu, né, que são os mesmos caracteres usados para o Jujutsu japonês. As dinastias Qing e Han, que presenciaram o crescimento de artes marciais como o Shoubo, que é a luta romana, né, e o Jiaoji, que era uma contenda na qual os participantes se defrontavam com chifres de bois na cabeça, o Kung Fu passou a se chamar Shi Xiao, e várias novas armas foram incorporadas à arte. E o taoísmo, né, religião, começou a influenciar a filosofia de luta dos praticantes. E na dinastia Qin e nas dinastias do Norte e do Sul, um famoso médico e filósofo taoísta integrou o Kung Fu com Qigong, exercícios respiratórios também chamados de Qigong, e suas teorias de poder interior e exterior ainda são respeitadas até os dias de hoje. Zhehong ele baseou-se muito na pesquisa de seu antecessor Hua Tuo, que durante o período dos Três Reinos, que durou foi por volta de 220 e 265 d.C., criou um método de movimento e respiração chamado Wu Shen Shi. Este incluía a imitação dos movimentos do pássaro, veado, urso, macaco, tigre, e dizia-se que Huan Tuo recebeu a ajuda de um sacerdote taoísta chamado Xin Xian, e as obras de Huan Tuo e He Hong foram o marco do desenvolvimento de exercícios do Kung Fu. Bom, o seguinte grande desenvolvimento da história do Kung Fu também veio durante as dinastias do Norte e do Sul, e aí chegou a lenda do famoso Bodhidharma, que muitos associam como o criador do Kung Fu. Eu vou contar um pouco sobre a história do Bodhidharma. Durante as dinastias do Norte e do Sul, o principal regime começou a atacar a área central da China e a ordem social foi rompida. Isso criou um crescente interesse no estudo religioso. Em consequência, muitas figuras religiosas entraram no país e uma delas foi Bodhidharma. Bodhidharma é uma figura, vamos dizer assim, um tanto que obscura na história do budismo. E as fontes mais fiéis para o nosso conhecimento são Biographies of the High Priests, que são as biografias dos altos sacerdotes, dos sacerdotes Tao Xuan, que data 654 d.C., e The Records of the Transmission of the Lamp, que são os registros da transmissão da fonte de luz espiritual do sacerdote Tao Yuan, que foi datado em 1004 DC. Bom, apesar dessas fontes aparentemente autênticas, os modernos estudiosos têm sido relutantes em aceitar qualquer versão da existência de Bodhidharma ou afirmarem que Bodhidharma é uma lenda. Muitos historiadores budistas, contudo, denominam Bodhidharma o 28º patriarca do budismo, dando provas, inclusive, da sua existência. Bodhidharma também é conhecido como Tamo, Daruma ou Daruma Taishi, e foi o terceiro filho do rei Sugandha do sul da Índia, que foi um membro do Kshatriya, ou casta guerreira, e passou sua infância em Kojveram, que também pode ser conhecida como Kanchupiram ou Kenshupuram, e é uma pequena província budista no sul de Mazda. Ele recebeu seu treinamento em meditação budista do mestre Prajnatara, que foi responsável pela mudança do nome do jovem de Bodhidhara para Bodhidharma.
Bodhidharma ele foi um excelente discípulo e logo ele se sobressaiu entre os colegas. E na meia-idade ele já era considerado um mestre budista. Quando Prajnatara morreu, Bodhidharma foi para a Índia, ele foi para a China. E duas razões existem para isso, para que ele tenha feito essa decisão na vida dele. Foi um desejo do seu mestre Prajnatara, né, e no leito da sua morte ele esboçou essa vontade para Bodhidharma. Ou outra teoria, né, é que Bodhidharma ouviu falar dos religiosos na China e se entristeceu com o declínio da verdadeira filosofia budista pelas bandas. Então ele viajou aí para a província de Honan, atravessando o rio Yangtze, diz a lenda, num bambu, e ele estabeleceu-se no monastério Shaolin, também chamado Xiulong, no monte Shaoxi, nas montanhas Sung. E depois de chegar ao templo Shaolin, ele meditou em frente a uma parede por 9 anos. Em sua meditação, ele fundou o budismo Shan. E a lenda diz que, além de formar o Shan, Bodhidharma também fundou o Kung Fu. E contudo, mas a gente vê que o Kung Fu já existia com nomes diferentes por toda a história da China. Então é um equívoco afirmar que Bodhidharma tenha criado o Kung Fu, certo? É mais provável que, sendo um mosteiro Shaolin e abrigasse muitos fugitivos da justiça, fugitivos que eram também guerreiros hábeis tornaram-se monges, e contudo acredita-se que Bodhidharma tenha fundado uma série de exercícios que ajudavam a unir a mente e o corpo. Exercício que os monges guerreiros achavam benéficos a seu treinamento. Dois famosos clássicos, como o Shinen Shang Classics e Vashing Maron, são tidos como escritos por Bodhidharma ou seus seguidores, baseados em seus ensinamentos. Destes clássicos vieram empregos da luta na forma do punho de pedra e das 18 mãos de Luhan. E durante essa época, as artes marciais da China separaram-se em duas formas distintas: boxe interno, que é o Neixia, e boxe externo, o Aixia. O estilo Shaolin de Kung Fu começou sua segunda transição durante a dinastia Yuan, que data de 1206 a 1333 d.C., quando um monge chamado Xue Yuan, também chamado Hung Yun-su, aperfeiçoou o sistema para reunir 72 formas ou técnicas. Mais tarde, os 72 movimentos foram estudados por Pai Yufeng e Li Heng, da província Shanxi. E além dos métodos de Xue Yuan, eles também estudaram as 18 mãos de Luhan de Bodhidharma e fundiram os métodos para inventar 170 técnicas. Estes 170 métodos formaram a base do atual estilo Shaolin, um estilo que é muito complexo em seus métodos e diversificação. Pai Yufeng ensinou que um homem tem 5 princípios: força, ossos, espírito, tendões e chi, energia interior. E seus 170 métodos continham a essência de 5 animais. Eram eles a serpente, o leopardo, a garça azul, o dragão e o tigre. O tigre ensinou o método de força dos ossos, o dragão desenvolveu grande força do espírito, a garça azul ensinou o treinamento dos tendões, o estilo leopardo representou extrema força e a serpente instruiu na capacidade de fluir o chi. O sistema Shaolin também desmembrou-se em 5 estilos distintos, isso porque havia 5 templos Shaolins em vários distritos, né? E o sistema original veio da província de Honan. Os outros sistemas foram chamados de acordo com as províncias em que se situavam os templos de Omei, Wutang, Fujian e Guangdong. No sul, né, as 5 variedades do Kung Fu Shaolin desenvolveram-se em sistemas familiares, que era o Hung, o Lao, o Shui, o Li e Mo. Cada uma dessas 5 famílias desenvolveu suas próprias artes. Essas 5 famílias são Hungar, Laogar, Dagar, Daligar e Mogar. O mais fascinante aspecto dos 170 métodos de Pai é seu fundamento nos movimentos dos animais. E com o princípio dos 170 métodos de Pai, o Kung Fu começou um novo período de crescimento.
Contudo, o Kung Fu não começou no Templo Shaolin, como muitos acreditam. Em vez disso, o Kung Fu começou a florescer através da influência de Shaolin por volta dessa época. Bom, o Kung Fu passou a ser categorizado como estilos, métodos do norte e do sul. O rio Yangtze é tradicionalmente a demarcação entre o norte, mandarim, e o sul, cantonês. Os sistemas do norte destacam-se por suas técnicas de perna e seus padrões muito elegantes e extremamente trabalhados. Os métodos são ligeiros e graciosos. As técnicas do norte adotaram essa especialização, de acordo com a lenda, por causa do terreno montanhoso que desenvolvia pernas fortes. Outros acreditam que o tempo inclemente forçava as pessoas a usar roupas pesadas. Isso exigia pernas fortes, já que a parte superior do corpo era difícil de se mover com rapidez. E os estilos do sul, por sua vez, não usavam os métodos acrobáticos do norte, e por causa disso, muitos achavam que são mais fáceis de se aprender. Os estilos do sul usam posturas baixas, técnicas de mão potentes e chutes baixos rápidos. O povo cantonense, que pronuncia Kung Fu como Gung Fu, é mais baixo e mais atarracado e prefere usar métodos de mão. A lenda diz que, como o sul da China tem mais pântanos e água, o povo sulista remava mais, o que desenvolvia seus braços para técnicas de mão. Os praticantes do Gung Fu baseiam-se na velocidade, força, agilidade e resistência para executar seus ataques e defesas. Os dois estilos mais singulares que se originam do Kung Fu Shaolin são a palma de ferro, que é Zhe Yang Shang, e a mão de veneno, que é Jin Mark. A palma de ferro refere-se a um método de condicionar extremamente a mão para torná-la dura. A ideia é ter uma arma sempre disponível que consiga atacar com a força da morte. Os praticantes da palma de ferro usam um unguento de ervas chamadas Jit da Zhou, e usando isso, as mãos não demonstram sinais de capacidade mortífera. A mão de veneno refere-se à capacidade de atingir centros nervosos para causar um ferimento antagônico, E os praticantes da mão de veneno usam mais o Qi, energia interior, do que o condicionamento físico. E quando utilizada, há poucos sinais de ferimentos externos. Contudo, a energia destrutiva danifica os órgãos internos. Com o Kung Fu Shaolin já firmemente plantado no solo da China, a arte diversificou-se em milhares de estilos familiares distintos, e durante a dinastia Sung houve um grande aparecimento da sociedade de Kung Fu, e nem todas promovendo boas ações. As sociedades tais como os dragões negros ou as tríades eram muito fechadas, quase como famílias, e seus objetivos iniciais não são claros. Mas com o poder vem a corrupção, e muitas sociedades de Kung Fu voltaram-se para o crime. E não era raro encontrar um mestre de Kung Fu de uma determinada escola Quan ou província vagando de vilarejo em vilarejo e testando sua habilidade. Muitas vezes havia duelos até a morte, e além de lutas mortais, havia muitas demonstrações públicas para atrair novos praticantes, de acordo com a crônica da capital de Kaifeng. E estes shows de rua eram muito populares. E muitas sociedades ensinavam a seus membros que suas técnicas de Kung Fu os tornariam invencíveis, mesmo para balas de armas de fogo. Isso provocou a rebelião dos boxers, pelos estrangeiros, porque os chineses enfrentavam as balas desarmados, e naturalmente mãos desarmadas não enfrentam balas, e a rebelião foi esmagada. Isso trouxe desrespeito para a validade do Kung Fu, e durante essa era os métodos de Kung Fu interior começaram a se tornar populares. A era comunista foi introduzida depois da queda dos Manchus, e o Kung Fu agora passava a se chamar Wushu ou Quanchu, e poderosos chefes guerreiros como Feng e o Yisang treinavam seus soldados com Kung Fu, desenvolvendo muito respeito à arte. E em 1949, a República Popular da China foi fundada, e muito tem sido feito desde então para promover o Kung Fu. Velhos métodos de luta voltaram a ser usados e novos foram criados. Grupos de mestres foram formados para combinar e restabelecer vários métodos antigos, e o Wushu nasceu. E só no final da década de 1960 que o Kung Fu começou a ser ensinado para os ocidentais, e a arte se torna cada vez mais popular em todo o mundo.
Vou falar um pouco agora da saudação Qinlai. A saudação tradicional do Kung Fu é denominada Qinlai e ela deve ser executada com ambas as mãos, sendo a direita fechada representando o sol e a esquerda aberta representando a lua por cima da outra mão. O sol e a lua formam um novo caractere denominado Ming, que tem um significado como clareza ou esclarecimento, principalmente nas escolas do sul da China. Essa saudação é feita para indicar respeito e equilíbrio para com o oponente. Usar a inteligência. Outra saudação utilizada aqui no Brasil, principalmente, é a palavra tinindo, no qual a mão esquerda fica aberta com o dedo polegar fechado e a mão direita fechada. A mão esquerda aberta mescla 4 princípios básicos e a humildade. Polegar abaixado com uma pessoa se curvando e a mão fechada significa a força, porque a força sem os 5 princípios do Kung Fu não é nada. Existem milhares de estilos de Kung Fu, né? E catalogados pela China hoje, existem mais de 300 estilos diferentes de Kung Fu, Wushu, Koshu, e estes podem ser classificados em 2 escolas: a Vaijia ou escola externa e Neijia ou escola interna. Na primeira se incluem a maior parte dos estilos de Kung Fu, alguns originários do templo Shaolin, outros de outros templos, como por exemplo Emeixian, Fupian e Huanshan. E tal escola visa prioritariamente a prática para o desenvolvimento externo, ou seja, para o desenvolvimento propriamente físico ou marcial. E são estilos de Kung Fu classificados como duros, e a maioria dos estilos externos se encaixam no estilo principal, Tong Bei Quan, que é um estilo baseado no movimento de animais, tais como tigre, louva-a-Deus, macaco, serpente, garça. E outro exemplo de estilo de Kung Fu externo é o Sanshou ou Sanda, ou mais conhecido como boxe chinês. E também temos o Shuai-Yao Xiao, que é direcionado para combates. Voltando à escola interna, podemos dizer que ele visa mais a prática para o desenvolvimento interno ou do Shi. A energia interna são estilos classificados como suaves. Eu vou listar alguns aqui, não vou listar todos, porque o vídeo já ficou muito extenso, a história do Kung Fu realmente é muito grande, e eu ainda cortei muita coisa, senão ia ficar tipo vídeo de 50 minutos. Então vamos lá, eu vou falar alguns estilos aqui. A gente tem o Ba Dong Wu, que é o estilo dos 8 animais, o Ba Gua Zhang, ou estilo dos 8 elementos, tem o Bai He Quan, que é o estilo da garça branca, a gente tem o Shi Tao Qi, nós temos o Kung Fu Goku, que é o macaco dragão, a gente tem o Yan Jian Tai Tsi, que é a garra da águia real, a gente tem o Zhou Ka Quen, que também é conhecido como Zhougar, a gente tem o Kak Kan Shun Ming Shun, que é da família Li Shen Wong, temos Pa Kung Shen Xuan, ou 8 forças dos punhos sagrados, a gente tem aí o Shuai Xiao, né? Shuai Jiao, temos o Sanshou, temos o Wukong, temos o Wing Chun. Artes marciais, desde já há um bom tempo, é um tema recorrente também no cinema, né? E com os diversos filmes que foram feitos, é possível fazer uma viagem pela história das artes marciais. Eu sempre dou a dica aqui de alguns filmes, e como o Kung Fu tem muito filme abordando o tema, não vai dar pra mim colocar todos aqui, mas a gente tem aí o Bruce Lee, né, que a gente tem vários filmes como Operação Dragão, O Voo do Dragão, O Dragão Chinês. A gente tem o Donnie Yen também, com filmes como o Ip Man, né, O Grande Mestre, né. A gente tem o Jackie Chan com milhares de filmes, Mestre Invencível, Arrebentando em Nova York, Hora do Rush, Reino Proibido. A gente tem o Jet Li também com o Mestre das Armas, Herói, Cão de Briga, Ruge, Como Eu Tenho Que Morrer, entre muitos outros. E também temos aí nos games, muitos games que abordam o tema de Kung Fu, né? É complicado a gente achar assim um jogo de luta só de Kung Fu. A gente tem o Kings of Kung Fu, mas eu acho um jogo horrível, não aconselho. E a gente tem aí mais personagens que representam muito bem o Kung Fu dentro do mundo dos games, que é o exemplo aí de lutadores como o Lao, o Gen, temos a Chun-Li, tem o Fei Long, tem o Jin Shin-Tai, tem o Liu Kang, entre muitos outros, que representam diretamente o Kung Fu ou indiretamente, né? Pode ser que treine também Kung Fu, além da sua arte marcial principal.
E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, porque ajuda aí na divulgação do canal e na divulgação do trabalho. Um forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Fui. Vai pro que interessa, que é a história dessa arte marcial milenar, fascinante, cheia de história e mitos, o Kung Fu. Começando pelo significado da palavra Wushu. É um termo chinês que literalmente significa arte da guerra ou arte marcial. Na China, esse termo ele caracteriza qualquer estilo de arte marcial ou também tarefa feita com perfeição, não apenas designado a só artes marciais, mas qualquer outra atividade que seja feita com perfeição. Nós temos também outro termo bastante usado na China. Não conhecem a história da arte marcial. Isso não acontece só com Kung Fu, mas diversas outras artes. Como eu trabalhei dando aula e conheci milhares de pessoas do ramo, eu posso dizer que 90% nem sequer se interessam pelo assunto, englobando o geral, né, todas as áreas. Isso é triste, porque a arte marcial não é só treino físico, mas também é a cultura de um povo e que faz parte de uma história. Bom, eu vou deixar esse gameplay rolando de fundo. Gameplay do jogo The Legend of Korra é um jogo que eu gosto bastante, por se assemelhar bastante com aquele jogo do Jack Chan Stunt Master do PS1. Enquanto a gente... Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando. E a história que eu vou contar hoje é a história do Kung Fu. Para os mais íntimos, Wushu, certamente essa é a história que deu mais trabalho de trazer aqui no canal, pela quantidade de material que está disponível acerca da história do Kung Fu. Eu tenho aqui muito material, incluindo livros, DVDs de documentário e arquivos em forma de texto e gravuras. Infelizmente, a maioria dos atletas de Kung Fu habilidade. Wushu é um esporte tradicional chinês que se atenta tanto para exercícios externos como internos, com movimentos de luta e seus principais conteúdos. O Wushu inclui o Taolu, que são rotinas de exercícios, e o Sanshou, que é propriamente a luta. O Wushu moderno, ou que as pessoas chamam de Wushu contemporâneo, é baseado nas artes marciais chinesas tradicionais. Entretanto, o Wushu moderno só foi criado nos anos 1950 e o presidente Mao determinou que o velho China, que é o Guoshu ou Guoshu, que significa arte nacional. Esse termo ele foi imposto pelo governo chinês para designar a arte marcial Wushu de uma forma mais nacionalista. Muitas pessoas, inclusive que praticam artes marciais chinesas, ainda se perguntam o que é Wushu. Bom, Wushu é a palavra mandarim para artes marciais e é a expressão usada na China. Os ocidentais, estão mais familiarizados com o termo Kung Fu, que na verdade se traduz literal e simplificadamente como